ti, Senhor. Honra e glória ao teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por revelação da tua palavra. Senhor, nós nascemos de novo do teu Espírito. O teu Espírito habita em nós, está conosco e está sobre nós. Pai, obrigado para nos empoderar, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos confortar, para nos aconselhar. Ó Deus, para nos guiar. Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Porque nós temos uma aliança, a nova aliança no sangue de Jesus. Somos participantes dessa aliança. Nós temos todos esses direitos a nosso favor, nada contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Jesus diz assim em João 14, versículo 16. João 14, 16. Diz assim o Senhor. Jesus vai falar: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, dependendo da tradução. Outros dizem outro advogado, outros dizem, não é, outro ajudador, enfim. Ele vos dará outro consolador. Entre aspas, ele diz, outro consolador como eu. Não está na Bíblia portuguesa, não é? Outro ajudador como eu. Amém? Outro consolador, a fim de que esteja para sempre. Quando? Como? Para quê? Para sempre. Atenção. Para sempre, convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está a ver dois ministérios. Ele habita conosco e estará em nós. Então, o Espírito Santo, quando foi enviado pelo Pai e pelo Filho, veio para este mundo, para a igreja, ele não veio nem inferior nem superior a Jesus. Eles são iguais, não é? Quem vê o Espírito vê Jesus. Quem vê Jesus vê o Espírito. Quem vê o Espírito e Jesus vê o Pai. São iguais, não é? Então, ele não veio nem inferior nem superior a Jesus, porque, como eu disse, ele é igual a Jesus. Porém, enquanto nesta vida, e o Espírito em nós faz sempre tudo para honrar Jesus, para glorificar Jesus. Amém? Então, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito e a palavra sempre operam em uníssono, sempre estão em concordância, não é? Um realça o outro, um honra o outro. É fantástica essa unidade, não é? E Deus colocou o Filho e o Espírito à nossa disposição, à disposição do crente. Nós não usamos mais o Espírito Santo porque nós não queremos. Ou então, falta-nos entendimento, não é? Agora, o Novo Testamento ensina-nos sobre as obras do Espírito, graças a Deus, não é? E como esses três ministérios se encaixam, não é? Na vida do crente, etc. Muito bem. Então, ele vive conosco e ele estará dentro de nós. Amém? Dois ministérios aqui. Aleluia. O terceiro ministério, Atos 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse isso, mandou esperar na cidade, em Jerusalém, e depois no versículo 8 ele diz, mas recebereis poder, virtude, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Oh, glória! Então, esse é o terceiro ministério. Ele vai descer sobre nós. Vai habitar em nós, vai estar conosco e vai estar sobre nós. São os três ministérios mais importantes do Espírito Santo na vida do crente. E tudo mais do Espírito Santo advém dessas três posições, esses três ministérios em nós. Por isso é importante a gente ter comunhão com o Espírito Santo, ou não? É importante nós termos... Ele é o nosso companheiro, ele é o nosso amigo, nosso melhor amigo, o Espírito Santo.
Então vamos ver aqui. O Espírito Santo conosco. Aleluia. O Espírito Santo conosco. É um resquício. O Espírito Santo com o crente já vem um pouco do Antigo Testamento. Já o Espírito Santo estava com os crentes. Mas ele vinha sobre certas entidades. Ele vinha sobre os sacerdotes, profetas e reis. Para o momento, para profetizarem, para verem a vontade dele. Mas depois ele subia outra vez, deixava. Ele não habitava dentro deles, como habita em nós. Privilégio que nós temos, não é? Então, por isso, os antigos, os crentes do Velho Testamento, já o conheciam como Yahweh Shama. O Senhor está presente, não é? Vamos ver aqui em Ezequiel 48, 35. Eles vão dar um nome ao templo. Esse templo que virá, que o Senhor vai mandar construir sobre o Monte das Oliveiras. Yahweh Shama. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Yahweh, que tradução é essa? Podes pôr a outra, por favor, querido? King James. Pronto. A distância total ao redor da cidade será de equivalente a 18.000 côvados longos, e isto é 9 quilómetros. E daquele dia em diante o nome da cidade será Yahweh Shama. Isto é, o Senhor está aqui. O Senhor está presente. Eles já sabiam disso no Antigo Testamento. A presença do Senhor, Yahweh Shama. Então, só que a diferença é que conosco, no Novo Testamento, ele vem e fica conosco. No Antigo Testamento ele vinha sobre eles e ia-se embora. Yahweh Shama. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro dos crentes, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, não é? Então, e por isso, quando Jesus começou a chamar os discípulos, a escolher os discípulos e a chamá-los, e eles começaram a andar com Jesus, Jesus estava a fazer entender aos seus discípulos que o Espírito Santo estava ali e que o Espírito Santo estava a prepará-los para coisas no presente que iam dar sucesso e vitórias e glórias a Ele no futuro pela ação do Espírito Santo. Eles tinham a ideia, Yahweh Shama, mas ele vem e vai. Agora vai ser diferente, Jesus estava a dizer aos discípulos. Agora vai ser diferente. Ou seja, eles nem sabiam, os discípulos nem sonhavam aquilo que estava à sua espera, na experiência com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que a igreja que não tem Espírito Santo, que não honra o Espírito Santo, que não ora no Espírito, é um clube. Não tem Espírito Santo, não pode ser igreja, não é? Deus deu o Espírito Santo à igreja. E então, o crente, o verdadeiro crente, o crente que ama Jesus, nunca se deve sentir só. Nós não temos, sinto tão só, sinto-me só. Não. O seu melhor amigo está sempre consigo. Está sobre si, consigo e dentro de si. O seu nome é o Espírito Santo. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Ele está sempre conosco. Não podemos esquecer isso. Ele está sempre conosco. O Senhor. Amém? Então, é importante nós sabermos disso, principalmente nesses dias maus que estamos a viver, que o Espírito Santo está conosco, que habita em nós e está sobre nós. Nós não estamos sós. Ele é um amigão, ele é um companheiro, o melhor amigo que nós podemos ter. Ele está sempre conosco. Ele é paciente, ele ama-nos, ele quer nos guiar em toda a verdade, ele quer nos ensinar as coisas que Deus tem, quer que a gente desfrute, que nos vá bem nessa vida. Amém? Ele está aqui, o Senhor. Então, sabe que nesses dias precisamos do Espírito Santo, porque você olha à sua volta, vê notícias, vê coisas e vê que o mundo está-se a desmoronar. Se há um pouco de verdade nesse mundo, se há um pouco de honra, se há um pouco de verdade e de respeito, é graças que a igreja ainda está aqui. Se a igreja for tirada, é só mentira, é só aldrabice, só enganar-nos uns aos outros. Não vale a pena, não é? A religião não salva isso. É Jesus, o Espírito Santo, a igreja do Senhor. E então, o mundo está a desmoronar-se. Pessoas endurecidas em seus corações contra Deus, não acreditam nessas coisas de Deus, a Bíblia é história, balelas, etc, etc. E nunca admitem essa situação. Hoje em dia,
apesar das suas filosofias, das suas opiniões muito próprias, olham à sua volta, mesmo se não quiserem dizer nada, mas eles reconhecem que isto não está bom. Isto vai para pior. Alguma coisa está para acontecer. Eles sabem. Não é preciso, assim diz o Senhor. Nada, não é preciso. Eles sabem. Não é? As coisas estão para acontecer. Então, e se o mundo reconhece esse estado de coisas, neste mundo, as pessoas do mundo reconhecem, quanto mais o cristão, o crente, que tem o Espírito Santo e que tem a palavra de Deus, sabe que as coisas estão a acontecer porque a palavra de Deus já nos avisa e o Espírito Santo já nos revela. Não é? Sabemos dessas coisas. Então, Maranata, Senhor. Aleluia. E primeiro ministério, o Espírito Santo conosco. Segundo ministério, o Espírito Santo em vós. Amém? Aleluia. Jesus disse lá em João 14, 17, eu vou ler rapidamente, ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ele está conosco e estará e vive dentro de nós. Em tempos antes do Senhor Jesus ressuscitar da morte, o Espírito Santo que nós vimos não habitava dentro das pessoas. Ele vinha sobre algumas pessoas especiais, não todas, profetas, sacerdotes e reis, para serviço, para revelação de alguma coisa, alguma situação, para dar vitória, para dar conselho, etc. Mas depois retirava-se. Porque as pessoas não eram nascidas de novo, não é? Ele retirava-se. E então, Deus depois começou a habitar no tabernáculo. Habitou no tabernáculo enquanto lá no deserto, entrar na terra prometida, passado uns anos, passou para a tenda de Davi, não é? Enquanto já tinha os mapas todos, os papéis, o projeto todo preparados para o templo, ficou na tenda de Davi, e depois o templo pronto, passou para o templo, no lugar santíssimo. Ali estava a arca, ali estava a presença de Deus. Isso no Antigo Testamento, não é? Isso, eram habitações de Deus, da presença de Deus. E se alguém quisesse ir à presença de Deus, tinha que se deslocar para o lugar onde estava o tabernáculo, a tenda de Davi ou o templo. Por isso é que eles subiam a Jerusalém, não é? Hoje, as pessoas dizem que vão para daqui, vão para treta. Hoje é Novo Testamento. Não existe isso. Eu vou fazer uma caminhada num certo lugar ali. Para que eu quero fazer isso? É bom para a ginástica, para perder o peso, os quilos, isso é verdade. Mas de resto, porque Deus sabe, Deus conhece. Amém? E então, amados, depois da morte de Jesus, algo aconteceu. Aleluia. Veja comigo, Marcos 15, 37 e 38. Jesus deu o brado lá na cruz e faleceu, morreu. Algo aconteceu. Todavia, Jesus, com um forte brado na cruz, expirou. Olha lá. Então, o véu, no lugar santíssimo lá embaixo, no templo, onde estava a presença de Deus, o véu rasgou-se de alto a baixo. Não foram homens que rasgaram? Aqueles véus, uma cortina forte. Dizem os biblicistas que era preciso 12 juntas de bois a puxar para um lado e 12 juntas de bois a puxar para o outro para rasgar esse véu. Aquilo, Jesus bradou na cruz e aqui embaixo aquele véu, aquela cortina rasgou-se. Significando que agora não só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano na presença de Deus, que era o caso no Antigo Testamento, agora todo homem, todo crente, toda pessoa tem acesso à presença de Deus. Já é o trono da misericórdia, não o trono do juízo. Já é o trono da misericórdia, tem acesso. E o Espírito Santo já não vai mais habitar em templos feitos por mão de homens, mas veio habitar em templos feitos por Ele. Nós, você e eu somos o templo do Espírito Santo. Então, esses edifícios lindos, essas catedrais, essas coisas... já abrem portinhas, mais portinhas, tiram coisinha lá dentro e a presença de Deus não volta. Está em nós, amém? O Espírito Santo está em nós. Olha só. Essa é a realidade, essa é a verdade. Não é? E o Espírito Santo está em nós, passamos a ser o templo de Deus. São uns magníficos
exemplos de edifício, de arquitetura humana, enfim, arte humana, tudo muito bem, tudo bem. Mas ele não está lá. Por mais lindo que seja, já não está lá. Está vazio. Está dentro dos crentes. Porque nós somos o templo do vivo Deus. Amém? O apóstolo Paulo põe assim, pelo Espírito Santo, ele escreve 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 6, versículo 19. Assim aqui. Diz assim a palavra. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário ou é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Já não somos nós próprios, somos dele. Porque ele habita dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, ele vai habitar. Por isso nós devemos nascer de novo, não é? Para que ele pudesse vir habitar dentro de nós. Já não mais nessas catedrais, nessas coisas, nesses edifícios, mas dentro daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que nasceu de novo em Cristo. Nós somos os templos, o santuário do Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo que habita dentro de nós, e ele habita dentro de nós para sempre. Não é só, depois pecar ele vai-se embora. Não, é para sempre. É o que diz a Bíblia, isso pela Bíblia, não é? João 4,14. Jesus diz aquela mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, João 4,14, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Desse poço de Jacó vão ter sede de beber dessa água, mas vou-vos dar uma água, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para quê? Para a vida eterna, é para sempre. O Espírito Santo, a água viva em nós, o Espírito Santo em nós, é para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. E aleluia por isso. Deus é fiel. Agora, por outro lado, o Espírito Santo está em nós para a vida, para sempre, para a vida eterna, para toda a eternidade. O Espírito Santo está em nós como certeza da salvação nesta vida. Será que eu sou salvo? Feche os seus olhos e pergunte: Deus, eu sou salvo? Veja que a resposta que você vai ter no seu coração. É logo, antes de concluir a pergunta, já tem a resposta, não é? Sim, claro que sim, não é? E o Espírito Santo também está em nós para nos dar poder, unção, para podermos fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós, para a honra e glória do Senhor e para o bem dos homens. Não para dizer, eu sou super espiritual, eu sou super, não, treta. A glória é para Ele. Amém? Então, Ele diz lá que nós temos a unção no nosso interior. 1 João 2, 27. 1 João 2, 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Vocês sabem, têm a unção dentro de vós. Continua. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. Isso também existe na igreja, infelizmente. E vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Ou seja, não é o caso, eu tenho o Espírito Santo, eu já sei tudo, ninguém me ensina nada. Não é isso. O que é que eu sei? O que é que eu sei de tudo? O que é que eu sei? Eu sei que quando eu peco, eu sei que eu pequei. Quando eu ajo mal, eu sei que eu agi mal. O Espírito Santo diz-me, tu fizeste mal. Tu disseste, não devias ter dito tudo. Eu não preciso, Deus não tem polícias. Vai aquele, o Senhor me mostra para não sei o quê, estás com pecado, estás com... Não somos ninguém para fazer isso. Quanto muito falarmos do amor de Cristo para as pessoas, para a salvação, mas não para as condenar. Amém? Porque na condenação eles já sabem que fizeram mal. O Espírito Santo mesmo fala com eles. Tu fizeste mal. Tu precisas de arrepender. Não é? Tu não podes agir dessa forma. Tu tens que ouvir mais a palavra de Deus, porque tu precisas de ouvir a palavra de Deus. A razão porque eu tenho o ministério quintuplo na igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, é para que possam aprender mais de mim. Possam conhecer melhor a minha palavra, porque a eles eu tenho usado para isso. Amém? Então,
Glória a Deus. E assim o Senhor nos ensina. Porque o Espírito Santo em nós testemunha-nos com a verdade. Que se eu errei, ele não vai dizer, tudo bem, filho. Não, diz, tu erraste. É com a verdade. Amém? E assim também nos ajuda a compreendermos a palavra, para podermos aplicar a palavra em nossas vidas. Ok. Então, o terceiro ministério é o Espírito Santo sobre nós. E nós já lemos a Escritura, mas vamos ler outra vez, que diz, Atos 1:8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, para ser minhas testemunhas. Aonde? Em nossas casas, não é? Jerusalém, com a nossa família, que vive em outras casas, mas são nossos familiares. Lá em Samaria, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, somos testemunhas, mostramos Jesus a eles. Amém? E até nos confins da terra, onde quer que a gente vá de férias, vamos falar de Jesus. Um evangelista está na glória de Deus, é um grande homem de Deus, Deus. As suas reuniões juntavam milhões de pessoas. Em África, então, meu Deus, Reinhard Bonke, alemão, Reinhard Bonke. E ele dizia isso, o Espírito Santo está aqui. Ele falava sempre do Espírito Santo e havia sempre milagres e coisas a acontecer. Amém? Sempre a acontecer coisas. Então, nos confins da terra, quando ele ia de férias, é uma coisa que eu admirava nele. Ele pegava na sua roulotte, no seu carro, roulotte, de um mês tirava 2 semanas, só ele, no carro, na roulotte, lá para as montanhas ou para a praia, onde fosse, só ele e Deus, em jejum e a palavra de Deus em louvor e adoração. Aí é que está o meu descanso. Férias não é para descansar? Férias não é para andar a correr aqui e ali, chegamos cansados, acordarmos cansados. Não. Férias é para descansar. Então ele ia descansar. E depois voltava e pegava na família, então levava a família para mais 2 semanas de férias, como eles queriam. E é assim, amados. Ele está conosco para companheirismo. Ele está conosco. Ele está em nós para sempre. Ele é fiel, jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Ele está sobre nós para nos poder usar no seu poder. Amém? Para sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas de quê? Do poder de Deus, do amor de Deus. Amém? Sobre as pessoas. Então, sobre nós testemunharmos do Senhor com poder sobrenatural. Aleluia. Amém? Falarmos línguas sobrenaturais. Amém? E testemunharmos de forma sobrenatural e sem nos reduzirmos os testemunhos a uma lista de perguntas e respostas, porque as coisas de Deus são muito mais do que a lógica humana. As coisas de Deus ultrapassam a lógica humana. Nem sempre tem que ser a mesma forma. Deus tem diversidades, não é? De dons, etc. Então, uma vez é assim, outra vez é de outra maneira. É a maneira dele. E nós temos que estar ligados, sensíveis a ele e fluir com ele, não é? Testemunhar é sobrenatural, irmãos. Aleluia. Não há 2 pessoas nesse mundo que sejam exatamente iguais nos seus valores, nas suas maneiras de ver as coisas, no seu parecer, etc. Não há 2 pessoas iguais. E por isso também não se pode classificar todo mundo, todas as pessoas, segundo o nosso parecer. Porque estamos a enganar nós próprios. Há muito mais diversidade para além do nosso parecer, não é? Então, e é por isso que nós crentes precisamos do Espírito Santo. Quando testemunhamos a pessoa, porque uma pessoa nós devemos falar de uma certa forma, outra pessoa já é de outra forma, uma pessoa já entende as coisas de uma maneira, a outra já entende de outra, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Amém? Então eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E quando Jesus disse, lá em João 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, Ele não estava a ser arrogante. Olhe para mim, eu que sou tal. Ele não era esse o espírito dele. Ele estava a dizer a verdade ou não? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz ele. Não é? Ele não estava a dizer isso com arrogância, a dizer, olha, se vocês querem ser salvos, sou eu que vou morrer por vós. Eu, Deus, que me fiz carne para morrer na cruz para vocês, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia.
coisa que nenhum humano fez. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia, não é? Depois vou subir aos céus, vou assentar-me à direita de Deus Pai, porque eu sou Deus também. E o Espírito Santo apoia isso. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, Jesus é o caminho. Quer ser salvo? É por ali que tem que ser salvo. Então, o Espírito Santo sempre honra o Senhor. Amém? E nós devemos estar eternamente gratos ao Espírito Santo. Ele é amigo. Ele é um bom amigo. Há momentos em que, não sei se já aconteceu consigo, de repente surge uma pergunta, hein? E eu fico assim, sem ter a resposta, sem saber da resposta. Ou alguém faz uma pergunta e eu não estava à espera daquele tipo de pergunta. E eu fico, eu não vou inventar a resposta. Para dizer que eu sei, eu vou responder certo. Não, eu não vou inventar a resposta. O que é que vou fazer? O Espírito Santo ajuda. Como é que eu vou responder? Para que essa pessoa entenda. Amém? E Ele vai dar e nós vamos responder. Em nome de Jesus. Agora, o Espírito Santo pode trazer à nossa mente, de repente, uma escritura. Nem sequer estamos a pensar nessa. Ele traz à nossa mente, traz ao coração essa escritura e nós falamos da escritura. Outra resposta de outras palavras, de certa forma, para aquela pessoa, uma forma especial para aquela pessoa poder compreender. E nós não vamos falar muito. Poucas palavras, mas incisivas. Não é? Com mensagem certa. Vamos estar uma história porque Jesus não sei o quê, depois vem o Apocalipse, depois não sei o quê. Não. Vamos falar do amor de Cristo. Ei, Jesus ama-te. Se eu estou aqui e eu aceitei Jesus, eu conheço o amor de Deus. Eu quero que você conheça também. E o Senhor está aqui para... Deus o ama. Morreu por si na cruz. Mas como é que é isso? Eu não acredito. Aí a gente começa já a desenvolver uma conversa com Ele para mostrar, para testemunhar do Senhor Jesus. Aleluia. E a pessoa até pode não, de imediato, não aceitar Jesus, logo de imediato. Mas sabe uma coisa? A semente ficou lá. Não. Uns semeiam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento, não é? É assim, as pessoas veem a salvação. Então, glória a Deus. E o Espírito Santo também, com Ele em nós, nós já falarmos línguas pelo poder do Espírito Santo, sabe, nós crescemos espiritualmente, nós edificamos a nossa mais santíssima fé, amém? E nós sentimos o refrigério do Espírito Santo. Se você estiver cansado, estiver com problemas, está triste, ou olha para os problemas e não sei como vou sair dessa, mas você começa a orar em línguas. 10 a 15 minutos, para já não dizer uma hora, após hora, após hora. Depois de você orar, você eu sinto muito melhor. Por que será? Edificamos a nossa mais santíssima fé, orando no Espírito Santo, não é? E agora nós olhamos para a situação já vista da águia. Já o problema está lá embaixo, eu estou aqui em cima, estou a olhar para baixo, e estou a ver o problema todo. Estou a ver a solução. Antes vinha assim à minha frente, assim, é tão grande que eu não podia ver tudo, né? Começa a orar em língua, você vai ver que aquela coisa vai minguar. Não é? Porque o Espírito Santo é maior, está dentro de si. E por isso esse dá-nos descanso, dá-nos refrigério em nossas vidas. Como diz o profeta Isaías 28, 11 e 12, o profeta diz assim, é Deus a falar através do profeta. E assim, com lábios trópagos, quando nós estamos a orar no Senhor, nós estamos, não é? Com lábios trópagos e língua estranha, glossolalia, Deus falará a este povo. Versículo 12. Ao qual proclamará, Deus vai dizer ao povo, este é o descanso. Dai repouso ao exausto, está exausto, ora em línguas, ora no Espírito Santo. Este é o lugar tranquilo, do pleno descanso. O lugar qual? Quando eu estou a orar no Espírito. Estou a orar em línguas. Amém? Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. Quer descanso? Ora em línguas. Quer paz na sua vida? Ora em línguas. Você não vai entender porquê, mas orar em línguas tem os seus efeitos. Amém? Muda situações. E você começa a ver a situação do outro ponto de vista. Amém, queridos?
Você começa a orar em línguas, uau! Eu contei um testemunho esta manhã lá em Coimbra, vou contar aqui, não é muito bom. Mas eu posso dizer uma coisa, irmãos. Eu estive em situações de guerra. Guerra mesmo, guerra. Minas, bazucas, granadas, metralhadoras, eu sei lá mais o quê. Guerra mesmo, tiroteio. Sabe uma coisa? Todos aqueles meus chefes, meus colegas e até abaixo de mim, na empresa, prospecção de diamantes, de repente, ficaram sem saber o que fazer. Vamos morrer todos. O contínuo, um querido. Meteu-se lá na banheira, na casa de banho, vamos morrer. O meu colega Ribeiro, hoje não passamos dois. Dois geólogos italianos, Paulo Batino, Massimo Rótolo. Paulo Batino debaixo da secretária dele. Madonna, mamma mia, tiros lá fora, bombas, granadas e coisas. O Rótolo andava para um lado e para o outro. A minha esposa, ele tinha se casado com uma senhora portuguesa e tinha um bebezinho de 1 ano. Estava no hotel, ela. E vai, eu queria ir para lá. Mas ele estava parecendo uma barata tonta. Toda aquela minha gentinha. E eu sei, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, Pai. Obrigado, Senhor. Deus, guarda todos eles. Só por causa de Deus ser teu filho, guarda todos eles também. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda. Bomba e tiros. A casa ao lado, do outro lado da rua, era um chefe de uma desses que andavam em guerra lá, a guerrearem-se. Enfim, irmãos, a história depois, eu disse ao Rótolo, assim, Máximo, estás a ver que às vezes há guerra, e depois há 5, 10 minutos de silêncio, só se vê balas tracejantes. Eles definiam as suas posições e mudarem de posições, só vê balas tracejantes no céu, à noite, mete-te no jipe. Land Rover a gasolina, não subia quase o motor, e vai devagar, não acende as luzes, e vai devagar, depois assim a mão no ombro, em nome de Jesus, protege o Pai. Ele meteu-se no carro, porque ele queria estar com a esposa, claro, num tempo desses, e foi, e a gente nunca mais soube nada dele. Ficámos sem telefone, ficámos sem luz, mas eu espreitei o fundo da rua, vi uma casa com luz, e as pessoas iam lá perguntar se podiam telefonar. Olha, eu vou lá também. Esperei pelo silêncio, entre os tiros saí. Eu vi os tipos aí a esconderem-se, armados, depois entraram atrás dos carros. Eu passei-me assim ao lado deles e disse: ó, somos ou não somos de Jesus? Jesus até tapa a vista, ele não nos vê. E nós vamos andando, ele não nos vê. Cheguei lá, batei a porta lá. Senhora, por favor, eu entendo que aqui o vosso telefone está a funcionar, ele tem luz, graças a Deus. Porque a gente ouvia os vizinhos todos, aquela rua toda. Ó vizinho, a minha filha está aí. O meu marido está aí. Não, aqui não está ninguém. Ai, minha nossa. Enfim, aquela outra senhora. Né? E não sei o quê, não é? E eu telefonei, peguei o telefone e liguei para o hotel. Por acaso o telefone do hotel estava a funcionar. E falei, olha, queria falar com o engenheiro Máximo Rótolo. Ele está no quarto. Pode me ligar, por favor, para o quarto. Eu falei, Máximo, estás bem? Sim, Norton, está tudo bem, estou aqui com a minha esposa, estamos aqui no quarto com meu filhote, e se anda bem, graças a Deus. Né? Mas eram meus líderes, mas perderam a liderança. Ficaram tudo assim, parafuso, assim, barata tonta, né? Não, nós temos Jesus, nós ficamos firmes no Senhor. Amém? E depois, no dia, clareou o dia, entretanto veio uma tempestade. Olha, trovoada, sabe como é trovoada em África, não é? É forte. Os vidros tremem, tudo treme. Faíscas, coisas assim, relâmpagos, coisas. Chuva forte, ainda por cima no meio dos tiros todos. É uma noite que... Então começou a clarear, eu comecei a olhar lá para fora, parou de chover, e andavam os artistas. Eu tinha cumprido meu serviço militar nessa base, na base aérea daquela cidade. Tinha saído, depois 1 mês ou 2. Nasci em Angola, eles mandaram-me embora, não é? Passei a disponibilidade e eu então vi os helicópteros, meus colegas da Força Aérea Portuguesa, passou helicópteros a passar por cima da cidade e a lançar papéis, mensagens para eles todos, em várias línguas, português, francês, dialetos lá da região.
Mas ou vocês parem já imediatamente com essa treta que vocês estão aí a fazer, ou nós entramos em ação. Acabou tudo. Ninguém briga com força aérea. Pelo menos naqueles dias. Acabou tudo. Pronto. Começamos a ver pessoas na rua, carros a andar, à procura do... O marido não chegou a casa desde a tarde anterior, os filhos estiveram na escola, não voltaram a casa, procuram uns dos outros, uma coisa. E eu disse para o Batino, Paulo Batino, Paulo, vamos dar uma volta? Vamos ver aqui os estragos da cidade. E ele já estava mais, estava outra pessoa. E fomos para aí fora, vimos todas as árvores cortadas, a copa das árvores cortadas, arrajadas de metralhadora. Sei que isso é uma pontaria, não é? Mais alto que um homem, tudo cortado em cima. E chegamos às bombas, uma estação de serviço e bombas de gasolina da Shell. Carros de segunda mão à venda, todos esburacados, vidros partidos, as portas furadas com as balas, um grande buraco na parede, uma bazucada que entrou lá. Só o único carro novinho em folha. Eu nunca mais me esqueço dessa história. O único carro novinho em folha, sem um risco. Ao lado de todos os outros carros danificados, estava o carro novinho em folha. E o Paulo Batino só tirava fotografias. Tac, 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 tac. Eu assim, Paulo, já não chega a tirar fotos? Não, Itália. Sabe porquê? O carro era um Alfa Romeo. Enfim, irmãos, eu estou a dizer isso para quê? Porque no momento do caos, o Espírito Santo, eu falo por experiência, acalma-nos. Acalma-nos. Não vale a pena entrarmos em parafuso. Quem entra em parafuso é que se mete em problemas. Fica calmos. Saber que o Senhor é Deus. Amém? Não vale a pena entrar em nervosismo, gritaria. Calma, Gigé. Calma. Ele está dentro de si. Amém? Fique firme com Ele. Confie nele. O Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, para sermos cheios com o Espírito Santo, esse é o primeiro passo, não é? Nós precisamos estar mesmo nascidos de novo, para sermos cheios com o Espírito Santo, a fim de podermos ter poder, unção, sabedoria do Senhor em nossas vidas, ler a palavra, estudar a palavra. Tal como nosso amigo Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi nas suas viagens missionárias, chegou a um certo sítio e estavam lá uns homens que se diziam cristãos. E ele foi ter com eles e perguntou, ei, vocês aí, vocês são crentes no Senhor Jesus? Somos sim, com que batismo é que fostes batizados? Com o batismo de João, do arrependimento, antes da igreja, não é? O batismo do arrependimento. E Paulo explicou-lhe o batismo do arrependimento, batizou-os no nome do Senhor, depois de eles aceitarem Cristo, e a Bíblia diz, a seguir, em Atos 19:6, que Paulo lhes impôs as mãos, e quando lhes impôs as mãos, olha o que acontece. Quando Paulo lhes expôs as mãos, veio sobre eles, o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Tornaram-se, de imediato, testemunhas do Senhor Jesus. O Espírito Santo veio sobre eles. E profetizaram logo. Meu Deus. É tremendo. Então, Jesus foi o primeiro na sua humanidade. Porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. Como Deus tem divindade, como homem tem humanidade. E na sua humanidade, Jesus foi cheio com o Espírito Santo. E só depois de que ele começou o ministério dele, ou não? Amém? Ele não fez, como dizem aí, quando era criança, ia lá para o lago, pegava no barro do lago, fazia umas aves, soprava e eles voavam. Isso é treta. Não, Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio com o Espírito Santo. Como nós sabemos a história que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba, etc, etc. E ali Jesus começou o seu ministério público de milagres. Bendito seja o nome de Jesus. Porque vejam, Atos 10:38. Reparem bem, Atos 10:38 diz assim. Andai. Isso se refere a Jesus de onde? De Nazaré. Tem razão de ser Jesus de Nazaré. De como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. E como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos do diabo,
porquanto Deus era com ele. Deus ungiu a quem? A Jesus do céu. A Jesus de Nazaré. Porque como Deus já não precisava de unção, não. Mas como homem, sim. Se Deus ungiu a Jesus de Nazaré para fazer a obra que Deus tinha para ele, sabe que Deus também unge o Norton de Aveiro para fazer as obras que ele tem para ele fazer? Sabe que ele tem os Paulos, o Rafael, a irmã Susana, tudo, não é? De Aveiro, ou de Ponte Vagos, não é? Ou do Luso, e por aí fora, para fazer a obra que ele tem. Ele unge-nos com o Espírito Santo. Amém? Então, é a humanidade de Jesus que recebeu o Espírito Santo. Como Deus tinha 100%, não é? Do Senhor. Então, ele ungiu. Graças a Deus. E depois o profeta Joel diz que chegariam dias, da parte de Deus, profetiza, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e toda a gente profetizaria, enfim, teriam sonhos, os velhos teriam sonhos. Alguém aqui sonha? Etc, não é? E Deus usaria todos nós com o Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando Deus nos usa, a glória é sempre para o Senhor. A honra... Ai, aquele homem de Deus... Ei, não me ponha num pedestal, por favor. Posso cair do pedestal e partir-me todo. Não. A honra e glória é para Ele. A honra e glória para Ele. Eu não sei nada. E quando nós temos essa atitude, Senhor, eu não sei nada, Senhor. Senhor, eu sem Ti, eu sou zero. Eu preciso de Ti, Senhor. De manhã, quando você abre os seus olhinhos de manhã, depois de descansar durante a noite, quando você abre os seus olhos, você diz, Espírito Santo, Senhor, hoje eu te peço, como teu filho, como tua filha, Senhor, guia-me para uma pessoa para eu testemunhar de Ti. Hoje que possa me encontrar com alguém para poder testemunhar de Ti. Não sei quanto é que fazem isso, mas é o que nós devemos fazer. Amém, queridos? Testemunhar de Jesus. Porque eu sou zero. Mas tu vais me usar. Nosso amigo Moisés, esse grande homem, educação de realeza, estudo de realeza, palácio, as melhores universidades da época, lá do Egito, preparado já como príncipe para ser o futuro faraó do Egito. É muito importante. Mas Deus escolheu, não foi? E Deus teve que levar o artista lá para mais profundo do deserto durante 40 anos para ele se esquecer dessa nhanha, desse orgulho estúpido, para saber que ele não é nada. Para que ele entendesse que o que Deus faz com alguém e através de alguém que se diz que não é nada, que precisa dele. E quando Deus, ao fim de 40 anos, foi ter com ele, disse, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Olha, já nem consigo falar quase. Eu só sei gago. Não foi o que ele disse? Eu não sou nada. Aquilo que eu era, que eu pensava que era, já entendo. Eu sou zero, Senhor. Então Deus diz, agora vai, porque eu vou estar contigo. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Nosso amigo Saulo de Tarso. Saulo, famosíssimo. Aquele doutor da lei, famosíssimo. Pupilo do grande Gamaliel. Alto estudioso das leis e não sei o que mais, não sei o que mais. Esse Saulo de Tarso, cuidado com ele. Toda a gente conhecia a sua fama, não é? Respeitavam-no pela sua sapiência, pelos seus estudos. O que é que fez Deus quando Deus escolheu Paulo? Deus fez-o cair do cavalo, não foi? Cai do teu orgulho, vai. Cavalinho branco, pá, ficou cego. Não foi? Tu não és nada. Mas sabe uma coisa, Saulo? Eu vou te mostrar o que é que eu faço com alguém que não é nada. Que se reconhece que não é nada. E Saulo desapareceu. As pessoas deixaram de ver Paulo, deixaram de ouvir falar de Paulo durante anos. Deus escondeu lá no deserto da Arábia, lá no profundo do deserto também. Alguma coisa nos desertos, né? Ficou lá para as pessoas se esquecerem desse famoso Saulo, dessa pessoa famosa, desse homem das leis, não é? Famosíssimo. As pessoas esqueceram-se dele. E
depois ele aparece. Já não mais como o Saulo fantástico, mas como o Paulo ungido. Outra pessoa. E Deus usou Paulo e como, né? Deus faz essas operações em nós, amados. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Pentecostes. Jesus morre, o véu rasga-se, sinalizando que agora nós temos acesso a Deus. Qualquer um crente tem acesso a Deus e Deus tem acesso a nós. Vem habitar em nós, não é? 50 dias depois, aleluia, Deus manda o povo esperar lá na cidade, em Jerusalém. Não diz quantos dias, mas eles esperaram 10. Podiam ter esperado um ano. Eles foram e esperaram, pronto. Até. Mas só foram 10 dias. Deus é bom, não é? E Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo. Maria, mãe de Jesus, estava lá também. Também foi batizada no Espírito Santo. Também falou em línguas. Veio uma língua de fogo que se assentou na cabeça de cada um deles. E eles, mas que é isso? Mas que é isso, não é? E começaram a falar línguas. Glossolalia, que é gemidos que a gente faz, que a gente não entende o que está a dizer. Glossolalia. Uma linguagem, mas é uma linguagem sobrenatural do Espírito. E começaram a falar aquela língua cheia do Espírito, cheia da unção. E aquilo está a ficar muito quente, aquela sala, o vento, o barulho de um vento. Não era um vento, o barulho de um vento, né? Dentro deles, um vento forte. E eles começaram a sair para a rua. E as pessoas no domingo de manhã diziam, essa malta teve aí uma festa da grossa, né? Está tudo embriagado. E eles vinham cá fora falando em línguas, não se compreenderam o que estavam a falar, não mais para aqui os ouvintes, não mais em glossolalia, mas em xenolalia, em línguas humanas que eles não sabiam falar, mas que as pessoas não entendiam aquilo que eles diziam como se fosse a língua deles. Entende isso? Não é? E é que Deus preparou primeiro com o glossolalia, o barulho, o estrondo, o som do vento, não é? As pessoas vieram para chamar a atenção e depois eles começaram a dar mensagem. E as pessoas, o que é isso? Não é? O que é isso? Estão falando na nossa língua, eu sou de longe daqui. Esse Galileu nunca foi a minha terra. Como é que ele sabe falar a minha língua tão bem assim? Deus estava a chamar a atenção a essa gente. E depois, Pedro, aquele que tinha traiçoado o Senhor, vendido o Senhor, que Jesus diz, olha, amas-me, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes, não é? Que Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou-lhe, amas-me? 3 vezes. E ele, sabe que sim, Senhor. Então vai, cuida das minhas ovelhas. Pedro levantou a sua voz, começou, olha, meus queridos, vocês estavam a perguntar o que é isso? Pois, a resposta vem aquilo que o profeta Joel disse. Isso é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, glória! Eu batizo no Espírito Santo, 3.000 almas foram salvas naquele dia. E começou a Igreja de Cristo. Aleluia! Depois, Cornélio. Sabe quem é Cornélio? Não é? O homem, centurião romano, homem bom, que dava esmolas ao povo. Ele não era mau para o povo, pelo contrário, estava sempre a ajudar o povo, dava esmolas, etc. Um dia apareceu um anjo e disse, olha, Cornélio, tens aí muita gente que vem sempre buscar as comidas, os pobres e coisas. Manda mensageiros para Jopa, aqui perto. Pedro está lá, Jopa. Manda vir ele para vir pregar o evangelho. Sabe por quê? Na era da igreja, quem prega o evangelho são os homens, não são os anjos, são os homens. Um dia os anjos vão pregar, mas na era da igreja somos nós, você e eu. Por isso o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? Para sermos suas testemunhas. Então chamaram Pedro, vocês sabem como é? E vamos só ler aqui a Escritura, eu estou quase a acabar. Atos 10, 44, 46. Chega. Diz assim. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras da pregação, aquilo que Jesus fez, que morreu na cruz, etc, etc, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios, os não-judeus. Ficaram, como é que é? Não é? E 46. Porquanto os ouviam,
se expressando em línguas estranhas, glossolalia, e exaltando a Deus. E diante disso, exclamou Pedro: então, se receber o Espírito Santo, vamos batizá-los também nas águas, não é? Pronto. Está a ver como é que o Espírito Santo vem? Não faz exceção de pessoas, não é? Desde que haja fé, desde que haja crer, aceitá-lo, conhecê-lo melhor, ele vem, não é? Porque sempre que alguém é cheio do Espírito Santo, um dos primeiros resultados desse enchimento é falar em língua estranha. Ok, então, em nós para sempre, como nós vimos, e sobre nós para poder. Presta atenção, agora eu vou deixar aqui a conclusão. O Espírito Santo está em nós para a vida toda e sobre nós para poder nesta vida. O Espírito Santo está em nós para a salvação e sobre nós para a capacitação do serviço dele em nossas vidas. Ele está em nós para nos abençoar e nos dar paz, etc. E sobre nós para podermos abençoar outras pessoas. Oh Deus! Ele está em nós para o céu, ele está sobre nós para o mundo. Ele está em nós para a eternidade, ele está sobre nós para o tempo, este tempo agora, os nossos dias. Ele está em nós para relacionamento com Deus e está sobre nós para ministrarmos e testemunharmos Jesus ao mundo. Amém? Ele está em nós para fruto do Espírito e ele está sobre nós para os dons do Espírito. Aleluia. Ministério do Espírito Santo. Como crentes, nós devemos estudar a palavra de Deus. Amém? Conhecer a palavra de Deus, pedir a Deus revelação, orar no Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo é nosso melhor mestre. Ninguém, nem sequer a melhor inteligência artificial, pode aplicar a palavra de Deus em nossas vidas como faz o Espírito Santo. Ele é o Senhor. Então, o Senhor revela nas Escrituras como revelação que a inteligência artificial não faz, porque não tem esse conhecimento. É mais profundo. Não é? Ele faz isso para nós. São pepitas de sabedoria, são revelação da palavra, escondidas na sua palavra, para nós, para o nosso bem, para a nossa alegria. Amém? Ele aviva essas pepitas, essa revelação, e dá-nos alegria, nós agimos de acordo e as coisas funcionam, conforme as suas promessas. Orar em línguas não significa que as respostas vão chegar logo de imediato. Não. Às vezes nós oramos em línguas, enquanto estamos a orar em línguas, o que está acontecendo, na verdade, é o Espírito Santo em nós, está a preparar coisas da parte de Deus, para que um pouco mais lá na frente, nós possamos ser beneficiados. Porque Deus opera para o bem daqueles que o amam, não é? Ele vai preparando, nós vamos orando. Oh Deus, amém? Bendito seja o nome de Jesus. E nesses últimos dias, o Espírito Santo vivifica a sua palavra. Ele sabe que são dias difíceis para nós, seres humanos. Por isso ele nos empodera com o seu Espírito. Ele nos empodera com a sua palavra, com a revelação da sua palavra, para testemunhar ainda mais, para arrancarmos mais gentes das garras desse mundo, para serem salvos. Amém? Então, é uma coisa sobrenatural. Ele unge-nos para isso. E então, a nossa vida no crente é assim, amados. Ele paira sobre nós, como ele pairava sobre as águas lá em Gênesis, para dar vida. Mas é vida zoe. A vida que nós temos nesse corpo é vida biológica, né? Bio. Mas a vida que nós temos de Deus, a vida eterna que nós temos, não é bio, é zoe. É vida do tipo da vida de Deus. E isso empodera-nos, irmãos. E muitos nem sequer sonham o poder que eles têm em suas vidas. Não é? Somos poderosos. Ele capacitou-nos. Bendito seja o seu santo nome. E Ele paira sobre nós com todo esse poder do alto. Aleluia. Por isso o crente não precisa viver sentindo-se só. Ele não precisa viver sentindo-se vazio, fraco, tédio na vida, ou seja lá o que for. Amém? Porque o amigo, a pessoa mais empolgante, o amigo mais chegado, a pessoa mais verdadeira está ao lado dela, nela e sobre ela, que é o Espírito Santo. Às vezes a gente faz tretas, né? Passamos por cima de tudo isso. Ai, tadinho do menino. Ele está lá conosco, amado. Ele está lá conosco. Aleluia. Então, esse mesmo Espírito que veio sobre Jesus, que foi dado à igreja,
para a igreja ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, testemunhar dele, ensinar a sua palavra. O Espírito Santo está aqui. Ele é que era o chefe da igreja. Digamos, Jesus é o cabeça, está no céu, mas aqui na terra, quem manda na igreja, quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não é homem algum, é o Espírito Santo. Não é? E ele está aqui para ajudar, para ensinar, para empoderar, para ungir, aleluia, para dar refrigério, para fortalecer, para aconselhar, bendito seja o nome de Jesus, para consolar, amém, e usar os crentes com grande gozo e alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa, é por isso que o Espírito Santo, através, por mão do apóstolo Paulo, o Senhor nos adverte, e termino com isso. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Não entristecei o Espírito Santo. Não extingui o Espírito Santo. Quando Ele quer fazer coisas em nós, Ele quer nos usar e nós, não. Isso é aparece tanto vezes pronto. Isso é apagar o seu fulgor em nossas vidas. Não apagueis, mas fluam com Ele. Fluam com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de teres dado a salvação no Senhor Jesus. E como se não bastasse, no sangue do Senhor Jesus, uma nova aliança eterna, baseada nas melhores promessas, em que tu dás e nós recebemos. Aleluia. Tu dás e nós recebemos. Senhor, nós queremos te louvar por isso. Porque tu ainda foste mais além. E deste o teu Espírito Santo precioso para estar conosco para sempre, para nos guiar, para nos dar sabedoria, para nos aconselhar, para dizer, filha, estou contigo, calma, eu estou contigo, eu amo-te, aleluia, glória a Deus, amém. Próxima vez, se você está na praia, você vai dar um mergulho lá no mar, Espírito Santo, vem comigo. Se for nos Estados Unidos, você senta alguém no lugar ao seu lado. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Ele é a pessoa mais empolgante. Esse não é aquela religião, Não. Nosso Deus é maravilhoso. Obrigado. Aqui, Deus, toda a honra e toda a glória. Obrigado por uma semana de vitória. Aqueles estão de férias, aqueles vão de férias, aqueles estão voltar de férias, onde quer que eles estejam. Pai, obrigado, Senhor, guarda, Senhor, que não haja problemas, dificuldades que se levantem para estragar o tempo de férias, nada disso, mas abençoas grande e ricamente, Senhor, ó Deus, com saúde, com alegria, que possam desfrutar, Senhor, Deus, e aqueles que não estão de férias, que possamos seguir em frente, servindo, Deus, ó Deus, com fidelidade, com entrega, ó Deus, sempre guiados pelo Espírito Santo, que tem muita paciência para nos aturar. Obrigado, Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Os que amam o Senhor dizem amém. Se alguém precisa de oração, vamos orar. Se não, vamos passar. Espírito Santo de Deus, move-te em mim. Espírito Santo do Altíssimo, move-te em mim. Espírito Santo de Deus,